Oi, gente, meu nome é Hanani, eu faço mecatrônica. Eu vou falar sobre estrutura de repetição. Existem duas, mas eu vou, a while e o for, e só que eu vou estar falando sobre o while. A estrutura de repetição while, ela executa a repetição em um bloco de instruções enquanto a condição for verdadeira. Por que a gente usa a estrutura de repetição? Digamos que você quer repetir uma frase 4 vezes. Pelo que a gente aprendeu até agora, a gente iria colocar dentro do int main o printf 4 vezes e ele ia simplesmente printar 4 vezes. Mas e se, por exemplo, eu quero que repitam 11 vezes ou que repitam 300, 400 vezes? Não se torna muito útil a gente ficar escrevendo isso várias vezes. E um código com muitas linhas fica feio. Então, não dá para entender muito bem. Pode dar um errinho besta que depois você não vai ver. Então, por isso que a gente utiliza a estrutura de repetição. Como ela funciona? Primeiro, o while, ele vai analisar a condição que vai estar dentro dos parênteses. Depois disso, ele vai dizer se a expressão é verdadeira ou não. Se essa expressão for verdadeira, ele vai seguir a instrução que está dentro das chaves dele. Se ela for falsa, ele vai parar de executar o loop e vai chegar para a próxima etapa do seu código. Eu vou contar uma historinha mais ou menos como é que funciona. Essa era uma vez, essa é a Júlia. A Júlia, ela tem 2 gatinhos, o Pet e o Repete. O Pet sumiu. Quem sobrou? O Repete. Levando pelaquela historinha que a gente brincava, acredito, quando era criança, a criança falaria, repete, aí então você ia contar a história de novo, várias, várias vezes. Então, no caso, essa é a nossa verdade. Ela ia ficar se repetindo até que a pessoa parasse de falar repete. No caso, eu já não falei de novo. O exemplo de como a gente faz o código, a gente vai declarar a estrutura do C, que no caso é que a gente vai estar usando, e dentro do int main a gente vai declarar o contador, e no while a gente vai colocar nossa condição, que no caso, se o contador, ali o contador é 1, mas se o contador for menor ou igual a 11, ele vai printar hello world 11 vezes. Então, se o contador for 1, ele vai printar isso 11 vezes, se essa condição for verdade, enquanto ela for verdade. O segundo exemplo, eu não sei se vocês já assistiram aquela novela do Félix, que ele aparecia e ele vendia hot dog. Então, nesse problema, ele tá vendendo hot dog, só que ele não queria ficar avisando toda hora. Ele queria que tivesse um código que avisasse quando chegasse a partir de 5 hot dogs, ele falasse, olha, ainda temos tantos hot dogs do Félix. Então, ele declarou dogão igual a 5, que é a partir de 5 hot dogs que ele vai começar a apresentar essa mensagem. E dentro da condição, o while, ele colocou dogão maior ou igual a 1. Enquanto ele for maior ou igual a 1, ele vai printar essa informação. Olha, a gente ainda tem %D, que vai ser a quantidade de hot dog que ele vai ter, e do Félix. E logo embaixo, ele assume como se, assim que ele fala essa frase, alguém comprou um hot dog. Então, por exemplo, ele começa falando, olha, ainda temos 5 hot dogs do Félix. E aí, logo em seguida, ele vai mandar, olha, ainda temos 4 hot dogs. E por aí vai até chegar em 1. E aí, depois que quando chegou em 1, ele acaba o loop, porque isso vai deixar de ser uma verdade. Porque não vai ter mais nenhum hot dog. Então, ele não vai precisar printar, olha, a gente ainda tem hot dog. E agora, Alice vai falar sobre a estrutura de repetição no for. Oi, gente. Hoje eu vou falar de for. Bom, o for é outra estrutura de repetição, né? Como o while, que a Honey falou. Só que com uma diferença. Ele tem essa estrutura diferente. Damos um valor inicial, a condição que já temos nos parênteses do while, e após a instrução. Mas, Alice, o que é isso? O que é o valor inicial e após a instrução? Não entendi direito. Utilizando o exemplo do dogão, por exemplo, que a Honey deu, o valor inicial seria dogão igual a 5, certo? Porque eles teriam 5 dogões no início. E aí, o que acontece? A gente poderia simplesmente declarar dogão igual a 5 aqui, e só declarar dogão lá em cima, ok? Nossa condição seria o que a gente já tem no while, nos parênteses do while. Enquanto dogão maior ou igual a 1. Vai continuar repetindo a nossa instrução aqui dentro, vai continuar realizando o nosso laço de repetição, ok? E a nossa pós-instrução? Lembra que a gente reduz o dogão em -1? Tipo, o dogão é igual ao dogão -1? Então, lembrando que isso é igual ao dogão menos, tá? O decremento.
essa seria a nossa pós-instrução. Ou seja, quando, tipo, a gente terminasse o nosso laço, a gente executaria essa nossa pós-instrução. Então, ficaria, por exemplo, dogão é igual a 5. Na nossa condição aqui, ficaria enquanto dogão for maior ou igual a 1, certo? Opa, aqui não tem espaço. E a nossa distribuição é igual dogão é igual dogão menos 1, certo? Sendo que isso é a mesma coisa que isso, certo? E aqui realizaria a instrução, essa mesma instrução que está aqui dentro do for. Realizaria esse printf aqui. Voltando para cá. Beleza, Alice. Mas eu não entendi muito bem como é que funciona o for. Você pode me dar outro exemplo? Beleza, posso. A Flávia, ela quer encher uma mamadeira com 250 ml de água. A mamadeira, tipo, ela tá vazia agora. Então, tipo, o valor inicial dela é 0, certo? Guarda aí, valor inicial 0. Ela vai encher na mamadeira de 50 e 50 ml. E aí, a cada 50 ml, ela olha pra ver, tipo, tá, já bateu, ainda falta, quanto que falta, entre outros. Ao atingir 250 ml, Flávia desliga a torneira. Então, bora lá. A gente tem o nosso for. Aqui dentro a gente tem for man, que vai ser a nossa variável mamadeira, tá? Porque senão não caberia. Aqui, man é igual a 0, porque ela está vazia agora, né? Então, ela começa com o estado inicial 0. Enquanto ela for menor que 250, mamadeira é igual a mamadeira mais 50. Esse mais igual é a mesma coisa que se eu fizesse mamadeira é igual a mam mais 50, ok? Então, beleza. Então, mamadeira igual a 0. Ela abre a torneira, chama a mamadeira, fecha a torneira, e aí, no final, ela coloca 50 ml de água, né? Aqui. Então, a cada final, ela coloca mais 50 ml. De 50 em 50, vai chegar em 250. Quando chegar em 250, ela sai. Tá, mas eu não entendi como que funciona bem dentro do for. O que acontece, esse incremento aqui, tipo, tá meio confuso. Tá, calma. Eu vou abrir o for pra você. Abrir o for. Tipo, botar um passo a passo do que acontece. Eu tenho esse for aqui. O que ele tá fazendo? Ele vai imprimir o valor de i. O que é i? É uma variável. Ele é tipo uma variável qualquer, um contador. Geralmente, tipo, i a gente utiliza para contador, né, para contar. Então, eu tenho minha variável i. Enquanto i for menor que 5, a gente vai imprimir o valor de i é igual ao valor dele atual. E, beleza, o i, aqui no nosso for, ele tem o valor inicial 2. Lembra o valor inicial? Então, ele começa em 2. Ele tem um valor, ele começa em 2. Tipo, ele vai começar do 2, porque tá definido aqui no nosso valor inicial. Se eu quisesse botar um valor 1 aqui, um valor 4, por exemplo, ela contar só 1, tudo bem, você que define, você é o dono do... Enquanto i for menor que 5, eu vou fazer isso aqui dentro. Eu vou printar o valor de i é igual a % de i. O que esse printf tá fazendo? Ele tá imprimindo o valor de i na tela. E aí, no final, eu vou acrescentar 1 no i. Eu vou, mais uma vez, i mais é igual i igual a i mais 1, ok? Então, bora lá. O nosso primeiro passo. O i começa em 2. Aí pergunta. 2 é menor que 5? Sim, é menor. Então, eu vou imprimir na minha tela o valor de i é igual a 2. E aí, eu vou acrescentar 1 no meu i, ok? Aqui no final, eu vou acrescentar 1 no meu i. E agora, a gente vai pro próximo loop. I agora é 3. Sim, agora o i é 3, porque ele acrescentou 1 aqui, lembra? Então, meu i agora é 3. Aí eu vou perguntar, 3 é menor que 5? Sim, é menor que 5. Então, novamente, eu vou imprimir o valor de i é igual a 3. E agora, eu incremento novamente meu i. Vale um adendo aqui que eu não tinha falado antes. Meu valor inicial, ele é definido só no primeiro, no início do for, tipo, mas minha pós-condição, ele é atualizado a cada laço, a cada repetição, ok? Enquanto a minha condição aqui for verdadeira,
a cada laço ele vai acrescentando um. Ou o que eu mandar ele fazer aqui, ok? Na minha pós-condição. Ah, beleza. Agora eu acrescentei um aqui, no 3, e agora, no próximo laço, ele vai valer 4, beleza? E vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui. Aí, no 4, ele vai acrescentar 1, certo? Então, no próximo laço, o i é igual a 5. Beleza, vai chegar aqui e vai perguntar: 5, i é igual a 5, certo? 5 é menor que 5? Não. Ah, Alice, mas é 5. Tá, eu tô perguntando se ele é menor. Não se ele é menor ou igual. Se eu perguntar se ele fosse menor ou igual, seria diferente. Teria o igual aqui atrás do menor, ok? Então, já que 5 não é menor que 5, ele sai. E ele não executa esse printf, ok? Beleza. Agora, Alice, pra que eu vou usar o for? Ah, imagina uma coisa que você, por exemplo, vai receber vários números para você realizar alguma operação com eles, com todos os números. Por exemplo, você vai receber 20 números. Ah, mas é só fazer 20 scanfs. Mas, poxa, você vai fazer 20 scanfs? É meio complicado, né? Tipo, o seu código, ele vai ficar muito feio e muito inoperável, né? Tipo, ele vai ficar muito ruim mesmo. Então, tipo, a gente utiliza o for, por exemplo, para fazer essas questões. Dá para utilizar o while também, ok? Mas o for é mais ideal porque a gente tem, tipo, já tem um espaço da nossa pós-condição pra gente fazer o nosso contador aqui e tudo mais. Beleza? Ok. Agora um exemplo. Vou botar aqui de novo. Eu quero aqui fazer uma média. Mas eu não quero fazer uma média, por exemplo, de 3 valores. Eu quero fazer uma média de 10 valores. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui pro online GDB, que eu vou fazer a questão com vocês. Que eu acho que fica, tipo, mais intuitivo, certo? Vou selecionar aqui o C. Gente, vale o comentário de que isso aqui, tudo que tiver entre isso aqui, assim, é um comentário. Ou seja, o seu código não vai considerar isso aqui. Vai ser, tipo, como se não existisse nada ali, ok? A mesma coisa vale, por exemplo, para a linha. Só que isso aqui só comenta na linha. Por exemplo, quando eu desço a linha, ele não comenta mais. Então, eu quero fazer a minha média de 10 números, certo? Então, eu vou começar com int, certo? Vai ser uma média normal, uma média de inteiros mesmo, sem contar os quebrados, beleza? Vou usar int, média, certo? Eu quero saber a minha média, né? O número que eu vou receber, né? Os números que eu vou receber, na verdade, os 10 números. E que vai ser nosso contador, certo? Falta um ainda, a nossa variável soma. Soma, tipo, a gente vai guardar os números nessa variável somando eles, certo? Vocês concordam que a média é a soma de todos os números que a gente receber, dividido pela quantidade de números, certo? Então, eu vou somando esses números. Então, eu vou guardando nessa variável soma, beleza? Soma. Eu poderia deixar só assim, mas eu quero comentar um negócio que eu vou inicializar ela em 0. Por quê, Alice? Vocês concordam que eu vou somando os números nela? Tem aqui ela. Minha variável soma tá aqui. Beleza. E vai chegar, por exemplo, o primeiro número. Vamos supor que ele é 5. E aí eu somo 5 nessa variável soma, certo? E aí o próximo é 4. Somo nessa variável soma. O próximo é 10. Soma aqui. E eu vou somando, 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 somando. Mas, se eu deixar ele assim, como eu garanto que na minha primeira soma, quando eu recebo, por exemplo, o 5 lá que eu tinha falado, ele vai somar com 0. Ele vai somar, tipo, como que eu garanto que na minha variável soma tenha 0 ou não tenha nada? Eu não sei. Eu não sei o que tem ali dentro, entendeu? Então, para garantir, eu vou inicializar ela em 0. Pra gente ter esse controle de que a gente tá somando os números e não os números com algum lixo de memória ou algo do tipo, que eu não vou entrar mais a fundo, ok? Tá, Alice, mas por que você não inicializou média, número e com 0? Primeiro, média, a gente vai atribuir um número a ele, certo? Então, eu vou garantir o que tem lá dentro, sabe? Porque eu tô atribuindo esse valor, ok? Número eu vou receber também, então eu vou atribuir o número que eu receber a ele. E eu vou somar nele, porém, eu vou atribuir ele igual a 0 lá na minha condição inicial do for, no valor inicial. Beleza? Então, bora lá. For i igual a 0, enquanto i for menor que 10,
e mais, certo? Ele está adicionando. Então, eu tô fazendo uma contagem de 1 a 10 aqui, ok? Aqui, eu vou fazer um scanf, né? Porcento de comercial, número. Eu vou receber os meus números que eu quero, os meus 10 números aqui dentro. Então, eu faço uma contagem onde eu recebo os 10 números, beleza? Mas além de eu receber, eu tenho que armazenar eles, certo? Porque a cada contagem, o meu número reseta, certo? Porque eu recebo um novo número na minha variável número. Então, eu tenho que guardar os números anteriores. Por isso, a variável soma. Soma mais igual a número. Então, eu estou somando os números aqui em soma. Somando tudo, somando as 10 vezes, eu vou ter, então, média. Agora eu vou calcular a nossa média. Média é igual a soma dividido por 10. Eu vou calcular a soma de todos os meus números pela quantidade de números. Beleza. E agora eu vou printar. Print F. Porcento D. Mas antes eu vou adicionar uma mensagem de minha média é porcento D. E aqui eu vou botar a variável média. Certo? Ponto e vírgula, não esqueçam do ponto e vírgula. Muito importante. Agora eu vou dar um run, compilar a minha aplicação aqui, meu código. Certo, está compilando. Vocês concordam que se eu botar 10 vezes o número 10, a minha média vai dar 10? Ok? Então, bora lá. 10. 10. Minha média é 10. Então, esse foi o nosso cálculo da média, ok? Bom, é isso o que eu tenho para falar de fora hoje. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e é isso. Tchau!